Os trens franceses são os mais rápidos e potentes do mundo. Na década de 1950, as ferrovias estavam passando por algumas dificuldades, mas isso não impediu que ela conquistasse a França. O trem ajudou a construir o país. Posteriormente, o tráfego ferroviário cresceu. Da mesma forma, as viagens de trem evoluíram. O nascimento do TGV virou o setor de transportes de cabeça para baixo. Ele era um orgulho da França. Mais e mais linhas foram construídas e recordes de velocidade foram estabelecidos. A SNCF às vezes se vê em uma situação difícil, principalmente por causa da concorrência no setor de transportes. Os meios de transportes alternativos estão obtendo grande sucesso, mas como o TGV consegue manter a sua posição como o trem mais potente do mundo? É isso que vamos descobrir neste vídeo. As ferrovias realmente se propuseram a conquistar a França. Elas desempenharam um papel importante na construção do país. Na década de 1950, muitas pessoas estavam convencidas de que as ferrovias eram uma tecnologia obsoleta, e o objetivo era substituí-las por meios de transportes mais rápidos e práticos. O avião e o automóvel estavam na vanguarda desta corrida pela modernização. As ferrovias pareciam não ter futuro. No entanto, os trens não perderam tempo para acompanhar o ritmo dos tempos. Esse meio de transporte existe há cerca de 2 séculos. Este meio de transporte existe há cerca de 2 séculos, portanto foi difícil deixá-lo de lado, mesmo que a concorrência fosse acirrada. O trem também aumentou a mobilidade de capital, bens e pessoas. O trem reconfigurou a relação entre o homem e o espaço-tempo. Também contribuiu para o desenvolvimento dos fuso-horários modernos, democratizando o transporte de longa distância. Inovação técnica e social, o trem foi uma verdadeira revolução para a França e para o resto do mundo. Nas palavras do empresário britânico e pioneiro do turismo, Thomas Cook, viajar de trem é para as massas. Os humildes podem viajar, os ricos podem viajar. Viajar de trem é desfrutar da liberdade republicana e da segurança monárquica. Ao longo dos anos, as ferrovias se tornaram uma parte cada vez mais importante dos hábitos de viagem dos franceses. O número de passageiros aumentou constantemente. É certo que alguns eventos excepcionais interromperam este crescimento, mas eles são relativamente raros. Da mesma forma, o número de viagens aumentou. Isso se deve, em parte, ao desenvolvimento da rede ferroviária. A rede ferroviária passou por grandes mudanças históricas, desde o nascimento do tráfego de passageiros com a linha Paris-Saint-Germain em 1837, nasceu a rede de conexões ferroviárias em toda a região. Essas sucessivas reorganizações foram acompanhadas por uma grande reestruturação tarifária. A primeira linha de trem foi construída em 1827, ainda puxada por cavalos, era usada para transportar carvão entre Saint-Étienne e Andrézieux, no Loire. A primeira linha de passageiros foi inaugurada 10 anos depois, em 1837. Posteriormente, empresas privadas se desenvolveram, assim como a rede de linhas. Assim como o avião, o trem tornou-se um meio de transporte reservado aos mais abastados. O nascimento do TGV foi uma verdadeira revolução no setor de transportes. Na década de 1950, quando o Mistral viu a luz do dia pela primeira vez. Um trem lendário, ele foi o precursor dos trens de alta velocidade. Desde o início da década, ele circulava entre Paris e Nice. Era o meio de transporte dos homens de negócios. Em 1982, foi substituído pelo TGV. Lançado por Georges Pompidou, o projeto foi aprovado em 1974. Construído sob o comando de Valéry Giscard d'Estaing, o TGV foi inaugurado em 22 de setembro de 1981 por François Mitterrand. No entanto, o primeiro trem de alta velocidade foi japonês. Foi o Shinkansen. Ele foi produzido pela primeira vez em 1964. Foi o primeiro trem do mundo a viajar mais de 200 km por hora. Logo, se tornou o símbolo da reconstrução pós-guerra e do milagre econômico japonês. Com o passar dos anos, o número de linhas do Shinkansen aumentou. Seções da linha ainda estão sendo construídas atualmente. Em 1964, a velocidade máxima dele era de 210 km por hora. Desde 2013, ele atingiu o pico de 320 km por hora. Além disso, eles oferecem um nível de serviço particularmente alto, tanto em termos de velocidade quanto de segurança. A higiene e a limpeza dos trens são irrepreensíveis. É claro que o Shinkansen continua evoluindo. Testes de piloto automático estão em andamento, mas apesar deste grande concorrente, o TGV conseguiu conquistar um lugar para si no setor ferroviário. A primeira linha de alta velocidade ligando Paris a Lyon em 2 horas e 40 minutos. Posteriormente, as linhas de TGV floresceram na França. Em setembro de 1989, uma nova linha foi lançada. Ela ligava Nantes e Rennes a partir de Paris. Este era o ramal da Bretanha, do TGV Atlantique. Em setembro de 1990, foi lançado o ramal Aquitaine, do TGV Atlantique, com sua conexão para Bordeaux.
Em maio e setembro de 1993, a rede de alta velocidade foi ampliada. Desta vez, o que estava em questão era o comissionamento de uma linha para o norte. Em 94, apenas 6 meses após a abertura do túnel do Canal da Mancha, o primeiro Eurostar ligou Paris a Londres em 3 horas. A partir de setembro de 96, outro ramal ligou Paris a Bruxelas e Amsterdã. Em junho de 2001, uma nova seção ligou Marseille a Paris. Em 10 de junho de 2007, foi lançada uma nova linha ligando Paris a Estrasburgo. Em dezembro de 2010, foi inaugurada a linha de alta velocidade, ligando Perpignan a Figueiras. A França agora estava ligada à Espanha. Em dezembro do ano seguinte, a primeira seção do TGV Ring-Rhône ligou a França à Alemanha, via Lyon. Em 2017, a SNCF inaugurou 2 novas seções de alta velocidade ao longo da costa do Atlântico. Como você certamente já deve ter percebido, o TGV foi constantemente batendo recordes de velocidade. Desde seu nascimento, se tornou o meio de transporte mais potente e rápido do mundo. Detém o recorde mundial de velocidade ferroviária, com 574,8 km por hora. No entanto, quando se trata de linhas comerciais, as ambições da China o estão ofuscando. Há alguns anos, as ferrovias francesas estão ameaçadas. Mas quais os motivos para isso? É isso que descobriremos agora. É verdade que há algum tempo, as ferrovias estão em declínio, os serviços estão se deteriorando e as tarifas estão subindo. Os sinos de alarme estão tocando. Mas como chegamos até aqui? Parece que a SNCF está passando por grandes dificuldades, mas ela é realmente responsável pelo desastre que se aproxima. Inúmeros problemas de funcionamento são relatados diariamente em muitas linhas. Além disso, a política comercial da SNCF é frequentemente questionada, mas ela não é a única culpada. O Estado também está sendo responsabilizado. No entanto, a SNCF e o Estado também estão sujeitos à concorrência, e ela é muito acirrada, principalmente no setor de transporte. A proteção do meio ambiente e a luta contra o aquecimento global estão colocando os holofotes em meios de transporte muito mais ecológicos. Como resultado, os meios de transporte alternativos estão obtendo grande sucesso, mas as linhas de alta velocidade são mais populares do que pensamos. O TGV-M representa o futuro do TGV. Não é necessariamente mais rápido, mas é um concorrente de peso em termos de ecologia. Encomendado pela Alstom, ele promete custar 20% menos para comprar e 30% menos para manter. Isso deve lhe dar uma vantagem competitiva real. Portanto, os TGVs continuam na corrida. Desde a inauguração do TGV em 1981, os trens franceses se tornaram os mais rápidos e potentes do mundo. O tráfego ferroviário aumentou, as viagens de trem evoluíram, mas infelizmente o setor ferroviário francês está em perigo. A SNCF está passando por várias dificuldades, principalmente devido à concorrência e ao sucesso de formas alternativas de transporte. Mas ela será capaz de enfrentar o desafio e o que o futuro reserva para o TGV?